a experiência do suicida, quando ele se pega no mundo espiritual em continuidade àquela luta que ele tentou interromper, desfluxar com o ato extremo, mostra como que, de acordo com a maneira que eu saio da realidade no corpo de carne, eu encontro algo do lado de lá que vai surplar de vibração aquele que, consciente ou inconscientemente, continua a se alimentar daquela realidade. Em Recordações da Mediunidade, psicografia de Ivone do Amaral, no capítulo Testemunho, fala um pouquinho a experiência de um suicida que estava num chalé. Ela havia ido para Petrópolis e teria sido motivo particular que ela não precisava, e chegou lá e foi acolhida num chalé distante da cidade, num local ermo, sombrio, e tinha próximo ali um convento e um seminário. E esse chalé havia sido construído por um morador alemão que fez ele ali naquele molde suíço de madeira e pintado em cor de vermelho claro. E ela relata que, quando ela adentrou ali aquele ambiente, ela já percebeu que algo a esperava e que ela precisaria ter força para lidar, porque ela seria chamada a um testemunho. Ela que havia sido suicida e tinha recebido um atendimento diferenciado para reerguer energeticamente, vibratório, seria chamada ao auxílio a um espírito em condição símile que seria colocado diante dela. Daí ali era distante de centro espírita, ficava difícil até para ela ir num centro espírita, que ficava do outro lado da cidade, e pelo horário, para ela voltar sozinha era complicado, pela ermidão da região. E quem morava ali naquele chalé, o casal, que ficava num outro quarto à frente, no local que ela ficava ao lado tinha um quarto desabitado, e o sótão, de onde ela começou a ouvir barulho. Quando esse casal saía para festa, teatro, cinema, ela preferia ficar em casa. Então ela ficava sozinha, boa parte do tempo que ela esteve ali, durante um ano, numa vibração erma, perigosa, porque, por ela ter sido suicida, o suicida que se debatia ali no sótão, que ela viria encontrar, o espírito dele ali naquela malha vibratória do desencarne auticida, mesmo inconscientemente, ele a obsedaria.
por ela ter tido uma experiência como essa. Daí ela precisava vigiar a própria vibração, a prece, o se agarrar ao Evangelho, segundo o Espiritismo, como ela fez, e começou a rezar com ele na direção daquele suicida ali no soalho do sótão, que se debatia na agonia, na convulsão dolorosa, tarda, pesada. Ele tinha um murmúrio ininteligível, porque havia dado um tiro no peito por motivo de dívida. E se demorava naquela condição quando ela o encontra, porque aquele sangue que jorrou do tórax e abdômen num instante supremo do ato nefando, ele jorrava, e quando esse senhor tentava sair daquilo no debate agônico, ele acabava que mergulhava no próprio sangue e agitava na ruidade seca do terno da agonia, penosa, lenta, que movimenta braço, mão, e nesse sangue do debate tétrico, do descontrole vibratório que o envolveu. E ela vai dizer que ele estava imerso nessa atroz pesadelo da alucinação do traumatismo vibratório, do suicídio, e que o pensamento que ela emitiu na direção dele, com a prece, com a caridade, foi permitindo ela manter uma vibração vigilante, porque um insignificante descuido da parte dela a levaria a cometer o suicídio naquela condição, naquele sótão mesmo ali. Porque ela, nesse significante descuido, daria uma brecha para o imiscuir da obsessão inconsciente que vinha desse senhor. E nessa fissura, ela seria tomada por essa injunção e induzida a realizar, porque essa brecha ela trazia por algo que ela havia vivido no pregresso. E era uma situação em que ela tinha que derramar caridade no espinho aberto em lâmina e veneno daquela vibração contaminada. E era nessa tentativa induzida à obsessão. E foi a vigilância que ela imprimiu, impingiu a sua conduta ali, sozinha, que ela pôde, mesmo desejosa de realizar um momento de transe mediúnico, porque percebia que isso auxiliaria, mas era inviável pelo local que ela estava, pela realidade. E até ela relata o impacto físico, porque ela começou a ter tremor, entrechocava dente, teve experiência de vertigem
asfixia, sede abrasadora, suor agônico e gélido, tremor incontrolável e padecimento num martírio indizível, que ela teve que vencer a golpe do esforço e da ascendência da vontade. E nessa realidade, ela pôde ir repetindo aquela vibração, aquela força do pensamento do Cristo ali para ele, porque num primeiro momento ele não podia ouvi-la. Estava defeso para ele aquilo que ela emitia, mas ela persistiu. Até que foi possível ele começar a captar aquele oásis em meio ao cáustico que ele estava e a beberá no período em que ela esteve ali com ele. E mostra como que há momento que a oração que eu faço pode estar defeso para o outro receber aquela eflúvio. Mas, na medida que existe uma persistência naquele tentame, isso derruba a muralha. Isso abre viela de socorro, de auxílio vibratório. E pôde compreender que a oração e aquilo que ela falava alcançava ele como luz, bálsamo magnético, como um passe que em gota homeopática ia realizando o alívio daquele espírito, para que fosse desconectado aquele momento. E mostra a questão da corrente símile afim entre encarnado, humanizado e entre desencarnado, que mesmo seja encarnado, desencarnado, é humano. E essa corrente símile permite revigorar o perispírito, a vibração, soerguer, injetar ânimo, e ele passaria a ver o que precisaria fazer para se recuperar. E daí é uma percepção que a persistência na oração traz para aquele que recebe. Porque quando aquele a quem é dirigido aquele momento oratório, existe uma firmeza naquilo, uma diretiva e persistência, aquele que a qual é endereçado, ele com o tempo começa a ver por essa corrente afim que permite essa fluxação, o que ele precisa fazer para sair daquele labirinto daquela desentranhar daquele beco em que se encontra
achar a saída no labirinto da delinquência, da subjugação, do fascínio, da obsessão. E se torna uma pedra, uma âncora, onde ele pode encostar, apoiar. Isso vem dessa abnegação tutelar, sublime, desvendante que o Cristo traz e que precipita um caminho em meio a uma condição de tormento. E essa experiência da Ivone fala um pouco da experiência de todos nós, porque é comum ouvir o médium dizer que sofre assédio obsessivo e que está em meio a esse fogo energético. E somente com a prece, a paciência, a resistência, a resiliência, como ela apresentou naquele momento, permite ao médium ir fortalecendo e levando ajuda, porque quando o espírito sofredor ele recebe esclarecimento e ajuda, eu sou aliviado. Daí, aquele, seja médium, ostensivo ou não, mas que está nessa lide e que experimenta esse assédio obsessivo, é preciso seguir esse roteiro que a Ivone mostra nesse trecho, de prece, caridade na direção daquele espírito. Ela se prostrou de joelho e permaneceu ali fiel com ele, pelo tempo necessário, e ela relata que não sabe como não adoeceu, porque estava fraca, anêmica, energeticamente enfraquecida pela experiência ali diante daquele suicida que foi para ela. E quando se fala anemia, pode nem ser aquela anemia direta do sangue, mas uma anemia moral, de energia, propriamente dito, onde ela percebia uma fraqueza e não tinha condição de comprar um remédio, muito menos de médico. E ela relata que foi com a água fluidificada que ela colocava, que ela foi sendo fortalecida e conseguindo ajudar aquele espírito diante dela. E foi bem sucedida, porque seguiu esse caminho, que é roteiro. Até porque nós vivemos uma realidade onde sou chamada a ser esse pão moral para o outro, esse pão crístico, que alimenta a fome do outro de esperança, de um caminho, de uma liberação para ele, em que ele abebera e pode dar sequência ao caminho que precisa para recuperar da situação em que está. Por isso, esse é um roteiro e no livro da Esperança, Emmanuel tem uma oração onde ele agradece ao Cristo no centenário do Evangelho segundo o Espiritismo por ser essa bússola, de onde dimana esse roteiro que permite, diante de situação como essa, que veja, é a situação que nós vivemos.
num atendimento, num trabalho no centro espírita, de tete a tete vibratório e disposição sanguínea para auxiliar, que é conseguida por essa fidelidade a esse livro sublime, a sua leitura, a sua mastigação, para que possa verter esse pão na direção do outro.